Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada. O tema da nossa aula é sobre plano cartesiano, os vetores do plano e os vetores no espaço, tá ok? Primeiramente, nós vamos iniciar o estudo do plano cartesiano. Bom, o que é um plano cartesiano? Bom, o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, tá? Esses dois eixos são perpendiculares entre si, tá ok? Eles vão formar 90 graus. E cada uma dessas retas, desses eixos, eles são graduados, tá ok? Eles graduados, por exemplo, eles têm uma origem, tá? Essa origem aqui é o ponto zero, tá? Que é comum tanto no eixo x quanto no eixo y, tá? À direita, a partir do zero, os números crescem até o infinito, tá ok? São numerados aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, aí está numerado até o 5. À esquerda, ele decresce, tá? Vai até menos infinito, tá ok? Acima do ponto zero aqui, tá? No eixo y, nós graduamos também até infinito. Para baixo vai até menos infinito, tá ok? Então, todo esse espaço aqui, tá? Ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante se encontra aqui nessa região aqui, tá? De 0 a 90 graus, tá? Todos os conjuntos de pontos que estão localizados nessa região aqui pertencem ao primeiro quadrante, tá ok? Depois, a partir aqui, ó, no sentido anti-horário, nós contamos o segundo quadrante, tá? Terceiro quadrante, nessa região aqui onde pega somente números negativos, tá? E aqui é o quarto quadrante, tá ok? Bom, se nós unirmos cada ponto, tá? Do eixo X, que é também chamado de eixo das abscissas, tá? Então, qualquer número que pertence a esse eixo, tá? Ele pertence ao eixo das abscissas. Então, nós pegamos um ponto no eixo das abscissas, colocamos aqui seria a primeira ordenada, tá ok? A primeira coordenada aqui do ponto. Depois temos a segunda coordenada, tá? Aqui seria a ordenada. Então, colocamos abscissa, ordenada. Então, pegamos, por exemplo, o ponto 1, 2, tá? Tem abscissa igual a 1 e ordenada igual a 2, tá ok? Então, esse ponto é uma coordenada, tá? A junção de uma abscissa com uma ordenada, nós formamos uma coordenada. Ou um par ordenado também, tá ok? Que nós temos o par ordenado, tá? 1, 2. Aqui temos um outro, tá? Ó, que nós escolhemos aqui, ó. Aqui nós pegamos o x igual a menos 4 e um y igual a 1, tá? Então é o ponto P2 menos 4, 1. Aqui nós temos o ponto P3, tá? O P3, o x vale menos 1 e o y vale 5, tá ok? Então temos o par ordenado menos 1 e 5, tá ok? Está aí. Bom, esse plano cartesiano aqui, como ele é o próprio nome diz, é um plano, tá? Uma região plana, tá? De início nós estudamos apenas a reta, tá? A combinação de números dessa reta é uma reta real, tá? Então é reais, cartesiano, reais aqui também, tá? Então reais vai dar o R2, tá? Então, esse plano aqui, na verdade, é o R2. Tá? E nós vamos estudar o R2 para nós representarmos não somente o ponto, tá? Mas para nós aprofundarmos no estudo dos vetores, tá? Essa aula vai ser apenas uma introdução aos vetores, tá? Para nós termos uma ideia do que é um vetor, tá? E como esse vetor ele é representado no plano, tá?
e também como que eles são representados no espaço, numa região do R3, tá? Que aí são 3 eixos, tá ok? Mas início, vamos estudar aqui os vetores no plano R2, tá? Um vetor geométrico, tá? No plano R2 é uma classe de objetos matemáticos, que são também chamados segmentos, tá ok? Com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo ou também intensidade, tá ok? Bom, direção. O que é uma direção de um vetor? A direção é a reta que o contém, tá? É da reta que ele está contido esse vetor, tá ok? Que contém esse segmento. Então, a direção da reta que esse segmento faz parte. Sentido. O sentido é dado pelo sentido do movimento, tá ok? Então, direção. Como que nós poderíamos classificar direção? Horizontal, por exemplo, o vetor que está na horizontal, ele pode estar na vertical, tá ok? Ele pode estar numa direção oblíqua, por exemplo, formando 30 graus com a horizontal, um ângulo de 30 graus com a horizontal, etc. Tá ok? Isso dá ideia de direção. Sentido. Sentido é dado pelo sentido do movimento. Tá? O vetor, nós temos que lembrar que ele é um ente, é um objeto matemático, tem uma orientação. Tá? Então, por exemplo, o sentido do movimento, ele pode estar da direita para a esquerda, pode estar da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo, de baixo para cima. Isso aqui dá a ideia do sentido, tá ok? Módulo. Todo vetor ele tem um tamanho, tá? Então, o módulo é o comprimento do segmento, tá ok? Então, isso aqui é a ideia de módulo, tá? Também chamado de intensidade do vetor. Outra característica importante que nós devemos observar é que um vetor ele é formado por 2 pares ordenados. Esse par ordenado são os pontos, né? Então, o ponto onde começa, que é chamado de origem, tá ok? A origem do vetor. E ele tem um ponto onde ele termina, que também é chamado de extremidade do vetor. E as coordenadas do vetor são dados pela diferença entre as coordenadas da extremidade e as coordenadas da origem, tá ok? Aqui nós temos um exemplo, nós temos um vetor V, tá? Ó, um segmento orientado, tá? Ele tem a origem aqui, ó, tá? A origem dele aqui está exatamente na origem do plano cartesiano, tá? Está é uma coordenada 0, 0, é um par ordenado 0, 0. Então, ele parte do 0, 0 e chega até o número A, que pertence ao eixo das abscissas, tá? E o B, que está no ponto da ordenada, no eixo da ordenada, tá ok? Então, aqui tem um vetor que tem a origem no 0, 0, tá? No ponto P00 ali, poderíamos chamar, e a extremidade, onde está a flecha aqui, onde ele termina, tá? No par ordenado AB, tá ok? Então, qual que é o tamanho desse vetor? Ele fala que a diferença entre as coordenadas da extremidade e as coordenadas da origem, tá? Como que nós calculamos? Nós já vamos ver isso aí, tá? No próximo item, mas aqui eu já vou antecipar um pouquinho. Ó, A menos 0, tá? Pega a abscissa menos a abscissa. A extremidade menos a origem, tá? Então, ó, A menos 0 dá A. B menos 0, tá? Ó, ordenada com ordenada aqui, ó, tá? B menos 0 dá B. Então, esse é o tamanho, tá? Esse nada mais é do que a coordenada do vetor, tá? Desse vetor V. E todo vetor, ele é representado por uma letra minúscula, letra latina minúscula, tá? Com esse símbolo aqui em cima, com esse traço
representando uma flechinha aí, tá? Então, isso aqui é a representação, tá? Nós representamos como um par ordenado, tá? E com essa ideia aqui de essa nomenclatura, tá ok? Essa aqui é a nossa maneira de escrevermos o vetor.